Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a história do Capitão América. Espero que vocês curtam. O Capitão América surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para combater nazistas, mas foi revivido na década de 60 e liderou os Vingadores. O Capitão América é a identidade heróica de Steve Rogers. Além disso, é considerado como o primeiro Vingador. Em suma, o personagem nasceu em 1941, na revista Captain America Comics edição 1. Ademais, o super-herói foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, dos estúdios da Marvel Comics. O Capitão fez parte de um movimento patriota que trazia super-heróis, principalmente atuando na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, Steve atuava ao lado de Bucky Barnes, seu melhor amigo no combate contra nazistas. No entanto, consequentemente, fez com que sua popularidade ficasse reduzida ao fim da guerra. Enfim, antes de se tornar herói, entretanto, Steve um jovem franzino cujo sonho era servir os Estados Unidos na luta contra os nazistas, mas ele só conseguiu suas habilidades graças aos efeitos do soro de super soldado, onde ganhou músculos e alta estatura, quase que imediatamente. Contudo, os planos de criar um exército de super soldados Dr. Erskine, que foi quem criou o soro, acaba que não se concretiza, já que um atentado acaba com tudo. Com Steve é o único exemplar do projeto Renascimento. Então, graças à sua coragem e inteligência, o Capitão América tornou-se um grande herói, realizando arriscadas missões. Inclusive, em uma delas, o herói acaba congelado, sendo encontrado anos depois pelos Vingadores. Por fim, Steve se torna um dos membros principais e até líder da principal equipe de heróis do universo Marvel, e assim o super-herói da Marvel começou sua jornada. Apesar de ser um dos personagens mais importantes da Marvel, o Capitão América surgiu quando a editora ainda se chamava Timely Comics. A princípio ele se chamaria Super América, mas o nome foi mudado antes da publicação. Além disso, sua principal marca, o escudo redondo, também foi alterada, pois antes desse escudo ele utilizava um de formato triangular, muito parecido com o utilizado por um outro herói dos quadrinhos. Portanto, com medo de problemas com plágio, o formato foi alterado, o que acabou se tornando uma marca registrada do super-herói da Marvel. Em suma, Steve Rogers nasceu em 4 de julho de 1920, sendo filho de imigrantes irlandeses. Ademais, o garoto tinha muitos problemas de saúde, entretanto, tinha muita vontade de entrar no exército para lutar na Segunda Guerra Mundial, então disposto a fazer qualquer coisa para isso. Sobretudo, ele aceita participar de um experimento de super soldados, onde acaba ganhando os poderes do Capitão América. Logo após o fim da guerra, o interesse do público por super-heróis caiu muito. Dessa forma, em uma tentativa de renovação, editores substituíram o personagem de Bucky pela Golden Girl, Betty Rose. Além disso, o Capitão passou a lutar contra comunistas durante a Guerra Fria. No entanto, mesmo assim, não conteve o fracasso. Na década de 60, o Capitão América foi revivido com histórias de Stan Lee. Em suma, foi revelado que o personagem tinha caído com um avião no Atlântico Norte, onde ficou congelado em animação suspensa por volta de 70 anos. Dessa forma, ele foi apresentado a uma nova geração de leitores e passou a liderar os Vingadores. Em seguida, na nova fase, ele ainda enfrentava vilões nazistas, bem como os neonazistas da Hydra ou tecnológico como M.O.D.O.K. Já nos anos 70, ele lutou contra uma organização racista inspirada na Ku Klux Klan e se uniu ao personagem Falcão. Durante este período, a revista do personagem passou a se chamar Capitão América and the Falcon. Apesar da reformulação, o personagem também ganhou novas histórias que se passavam na Segunda Guerra Mundial. Entre elas foram incluídas aventuras ao lado de Tachumana, Namor, Union Jack e Spitfire no grupo Invasores. Enquanto isso, na era moderna, Steve Rogers tinha dificuldades para se adaptar.
Por causa disso, ele atuava praticamente em tempo integral como um super-herói e só no fim da década passou a se dedicar à vida particular. Enfim, a vida de Steve a vida de Steve mudou quando ele recebeu uma grande quantia em dinheiro do exército pelos seus anos de desaparecimento. Com esse dinheiro, então, ele criou uma rede de informações para atuar em suas missões. Graças ao experimento do soro do super soldado, Steve obteve um poder de cura. Além disso, ganhou um corpo mais elevado e desenvolvido do que qualquer outro lutador ou atleta do planeta. Ou seja, se o limite físico de um homem comum no ápice de sua forma física fosse 10, o do Capitão América seria de 30. Por fim, o soro ainda proporcionou ao Capitão América outros atributos físicos, tais como resistência, agilidade e velocidade sobre-humanas, pois seu esqueleto é muito mais denso do que um de um humano normal. Por fim, Steve Rogers também é um líder nato, por isso liderou vários grupos de heróis durante toda sua carreira de super-herói. Além disso, por ser um ex-militar, ele é um ótimo estrategista e perito em várias táticas de guerrilha e armas de fogo. Enfim, Rogers, além de ter treinado todas as artes marciais, é mestre em combate corpo a corpo e é muito inteligente. Em suma, a Guerra Civil dos Super-Heróis aconteceu quando o governo dos Estados Unidos propôs uma lei de registro de super-humanos. De um lado, o Capitão América se colocou contra a lei e criou os Vingadores Secretos em oposição ao Homem de Ferro. Ademais, os grupos liderados pelos dois heróis entraram em várias batalhas, sendo que a última delas foi o Homem de Ferro quem venceu. Na verdade, o lado do Capitão América estava se dando melhor, mas ele acabou se entregando para por fim aos estragos na cidade. Logo após o fim do arco, o capitão foi julgado, então, quando estava nas escadarias do Capitólio, entretanto acabou sendo baleado nos joelhos e no estômago e morreu a caminho do hospital. A partir da morte do personagem surgiu a minissérie Capitão América Morre Uma Lenda. Na história, personagens como Wolverine, Novos Vingadores, Poderosos Vingadores, Clint Barton, Homem-Aranha e Tony Stark agem à morte do herói. Por fim, mais tarde, se retornou na minissérie Reborn, cuja tradução no Brasil era Capitão América Renascimento. Além disso, o Capitão América também aparece em Siege, o Cerco Asgard, outro mega evento Marvel, assim como foram a Invasão Secreta e a Guerra Civil. No entanto, depois de Siege, em Heroic Age, arco que anuncia o fim da Era das Trevas para os heróis, o Capitão América dos Vingadores ainda será o Buck Burns. Por fim, no arco A Essência do Medo, Buck teria sido assassinado pela filha do Caveira Vermelha, chamada Pecado. Dessa forma, Steve volta a ser o Capitão América. Todavia, Buck está vivo e volta a agir como Soldado Invernal. Ao longo da história, o Capitão América passou por várias mudanças, entre elas estão diferentes personagens que assumiram a identidade do super-herói nos anos 80 e 90. São eles: Isaiah Bradley. Ao contrário do que muitos acreditam em histórias mais atuais, foi revelado que o primeiro Capitão América, na verdade, foi Isaiah Bradley. Enfim, o Soldado Negro é o avô do Patriota, que é líder dos Jovens Vingadores. Espírito 16 como Capitão América. Logo após o desaparecimento de Steve Rogers, o exército convocou William Nuslan, o herói Espírito 16, para assumir o manto. Em suma, ele continuou atuando depois da guerra e morreu ao salvar John Fitzgerald, Kennedy, de uma tentativa de assassinato, antes de ele se tornar o presidente. Jeff Mace. Ademais, Jeff Mace foi convocado para o lugar de William Nuslan como novo capitão e atuou até se aposentar. William Burnside. Na virada dos anos 50 para 60, William Burnside descobriu a fórmula do soro do super soldado e injetou em si mesmo. Entretanto, ele acabou ficando insano e se transformou no vilão, um grande diretor, e cometeu suicídio. John Walker. Ademais, durante uma fase, Steve Rogers foi impedido pelo governo dos Estados Unidos de atuar como Capitão América. Então, nessa época, ele passou a atuar
como um capitão com uniforme preto. Assim, o cargo de Capitão América ficou com John Walker. No entanto, como John era muito violento, ele e Rogers acabaram entrando em confronto. Roscoe Simons. Por fim, na década de 1970, desiludido com o governo, o Capitão América abandona seu manto, então ele se torna no Nômade. Se informa seu amigo Falcão treina um jovem chamado Roscoe para assumir o manto. Porém, o rapaz acaba sendo assassinado, vestido de Capitão América pelos mãos da Caveira Vermelha. Sharon Rogers. Diferentemente de todos os outros, Capitão América, Sharon Rogers foi a única mulher a receber esse título. Em suma, ela seria da Terra 415, onde Steve Rogers, seu pai, não teria sido congelado. O novo Capitão América. Em outubro de 2007, o editor Joe Quesada da Marvel anunciou que o Capitão América iria retornar. No entanto, Buck assumiu o manto, que revela pouco antes como super-herói Soldado Invernal e fora parceiro do Capitão na Segunda Guerra Mundial. Enfim, pela primeira vez, o novo Capitão América, The Buck, iria usar como uma arma além M1911A1 e uma faca e recursos cibernéticos para ampliar sua força no braço esquerdo. Gente, essa foi a história do Capitão América. Se gostou, curte, compartilha. Falou, gente.